Olá, pessoal. Iniciemos mais uma aula de filosofia com mais uma questão sobre o Enem. Essa questão aí caiu no Enem de 2017. A moralidade, Bentham exortava, não é uma questão de agradar a Deus, muito menos de fidelidade a regras abstratas. A moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível neste mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual curso de conduta promoveria a maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados. Então, essa assertiva está no livro Os Elementos da Filosofia Moral. Os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com uma, letra A, fundamentação científica de viés positivista, letra B, convenção social de orientação normativa, letra C, transgressão comportamental religiosa, letra D, racionalidade de caráter pragmático, letra E, inclinação de natureza passional. Olha, para fazer essa questão, né, como todas as questões de filosofia, a gente tem que analisar bem a assertiva. A resposta às vezes está bem óbvia, né, na própria questão. Muitas vezes a gente tem que talvez conhecer o contexto. Nesse caso aqui, até que dá para você resolver olhando para a assertiva, mas conhecendo o contexto fica muito mais fácil. Por exemplo, quem é Bentham? Jeremy Bentham, ele junto com Stuart Mill, né, foi um dos responsáveis pela criação de uma corrente filosófica no século XVIII, que era chamada de ética do utilitarismo. Mas o utilitarismo, para ele, tem uma peculiaridade, né? O útil é o que nos torna felizes, e o objetivo do princípio da utilidade é construir o edifício da felicidade através da razão e da lei. E qual que seria a primeira lei? A primeira lei da natureza é evitar a dor, né? Então é sempre evitar a dor e buscar o prazer, né? Mas prazer de uma forma ampla, lógico, né? Portanto, seria necessário conciliar a felicidade pessoal com a alheia. Então, nesse sentido, utilitarismo por quê? Porque eu vou tentar conciliar a minha felicidade junto com os outros, né, para eu ser feliz, né? Então, é uma forma de você colocar alguma coisa como útil para a felicidade. Nesse sentido, a gente vê nessa assertiva que é exatamente essa a exposição que é colocada, né? O paradigma da premissa é o pragmatismo, né, que tem a ver com o utilitarismo, né, nesse sentido. Pois o quê? Se objetiva pela ação os efeitos que são alcançados. No caso, qual que é o efeito? Seria a felicidade em maior quantidade possível. Então fica fácil agora de resolver a questão. Analisando então as alternativas. Letra A. Fundamentação científica de viés positivista? Não, a gente não está aqui no âmbito. Primeiro, que a gente não está no âmbito da filosofia da ciência, né? A gente está na filosofia moral. Segundo, que ele não está tentando trazer uma fundamentação científica, positivista, nem sobre a moralidade em si, né? Letra B. Convenção social de orientação normativa? Também não. Logo lá no início da questão, vocês vão ver que ele vai criticar a fidelidade a regras abstratas. Seria exatamente essa ideia de que ele vai chamar de regras de orientação normativa. Se a gente pensasse, por exemplo, na ética deontológica kantiana, ela, em determinado sentido, ela é uma orientação normativa. Não, aqui ele está fugindo disso. É uma ética utilitarista, como eu disse anteriormente. Então vamos lá. Letra C. Transgressão comportamental religiosa? Apesar de no início falar a moralidade não é uma questão de agradar a Deus, muito menos. Quer dizer, ele não está dizendo que a gente tem que transgredir, só está falando que a moralidade não tem que ficar restrita a essa ideia de religião, a Deus, etc. A moralidade ela tem que fugir, ou seja, tem que ser uma moral, vamos dizer assim, secularizada. Letra D. Racionalidade de caráter pragmático? Essa é a que se encaixa visivelmente, tanto pelo que eu acabei de falar, né, que é uma ética utilitarista, pragmática, como em relação exatamente a uma ideia de aplicar uma racionalidade no comportamento. Ou seja, você está pensando uma maneira de orientar suas decisões baseada na utilidade, e essa utilidade seria tendo em vista a felicidade de todas as pessoas, né? Então todas as pessoas vão agir de acordo com a lei, mas mirando a sua própria felicidade pessoal, não é isso? E letra E, inclinação de natureza passional? Não, pelo contrário, ele não está falando que a gente tem que aderir a essa inclinação da natureza própria e tal, pelo contrário, ele está dizendo o seguinte, não, eu vou tentar ceder para ganhar, né? Mais ou menos essa ideia. Então, vocês podem ver que visivelmente é a letra D. Então, espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.